A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Entre no meu canal, se inscreva, ative o sininho, todo dia um vídeo novo, receba as notificações, curta, compartilhe, comente. É sempre bom interagir com o canal, E hoje a gente vai começar com Ezequiel, um dos profetas do Senhor, lembrando que é uma leitura simples, Eu também estou engatinhando no Evangelho e aqui nós vamos aprendendo juntos. O chamado de Ezequiel no primeiro capítulo. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés direitos, as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, que brilhavam com a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, dos 4 lados. Assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rostos de boi. Também tinham rostos de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinham 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. E os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra do junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo.
Estas 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes na terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andava elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2, que lhe cobriam o corpo inteiro, de um lado, e cada uma tinha outras 2 asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um túmulo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo inferior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao seu redor. Como o aspecto de arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, aqui Ezequiel foi quando... Aqui ele era um sacerdote, né? Ele não chegou a se movimentar no templo do Senhor, né? A cultuar no templo do Senhor, mas ele estava como cativo em Babilônia, né? Creio eu que Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Foi na primeira leva que Nabucodonosor levou um povo cativo, e ele estava como cativo em Babilônia. E aqui foi o chamado que ele teve do Senhor, né? Foi o chamado. E aqui foi quando ele se tornou um profeta do Senhor. A visão que ele viu foi realmente a visão de destruição de Jerusalém, porque o povo ainda não seguia os mandamentos do Senhor, né? E obviamente não foi bem visto, né? E a gente vai ver o desenrolar da vida dele, porque a gente viu que Jeremias passou por maus bocados tentando abrir os olhos do povo, né? E a gente vai ver a vida mas ele depois teve o seu fim na terra, foi um fim de paz, né? Porque depois que a terra foi destruída, né? A terra de Judá, de Jerusalém, Nabucodonosor deu liberdade para ele, para que ele vivesse onde ele bem entendesse, né? Então, e ele tinha já comprado uma terra, né? Lembra que Deus indicou a ele onde comprar uma terra, né? Então ele tinha comprado uma terra. Então não diz qual foi o final dele aqui. A intenção do povo era assim matá-lo, mas não diz como foi o final de Jeremias aqui. Mas tudo indica que ele viveu bem, né? Porque ele tinha a terra dele, então ele foi viver na terra dele e lá viveu até o seu fim, né? Porque ele teve a liberdade, né?
E a gente vai ver a comissão do profeta aqui no capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando eu falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assustes com os teus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casas rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde, como a casa rebelde, abra tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nele havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais, né? Ali já era a palavra do Senhor vindo diretamente a Ezequiel. Eu vou dar uma continuação aqui para a gente não ficar em aberto, né? Aí Ezequiel come o rolo, né? Que foi esse rolo aqui que apareceu para ele no capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu as tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os tema, pois, nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de te dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, então lhes falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová, quer ouça ou quer deixe de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui até o Abibe, anos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. Fiquei ali 7 dias, assustado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem,
Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisarás, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e vai até o vale, e ali falarei contigo. Só uma pausa aqui que é interessante, né, gente? O que o Deus nos incumbiu aqui, né? Que a gente tem que realmente é uma obrigação nossa chamar a atenção de quem está errado, né? Ele nos mostra aqui que se o ímpio está fazendo algo errado, nós temos que lhe chamar a atenção. Se ele aceitar e fazer corretamente, bem. Se ele não aceitar e fazer corretamente, o problema é dele. Mas se eu ver que ele está fazendo algo errado e ele se der mal, a culpa também recai sobre mim, porque eu não falei nada. Eu, como serva do Senhor, como filha do Senhor, tenho a obrigação de lhe chamar a atenção, eu tenho a obrigação de lhe abrir os olhos. E sendo irmãos em Cristo também. Então, que isso é muito importante. Não é porque... E tem muita gente que pensa, como quando é pastor, por exemplo, não tem que chamar a atenção de pastor. Eu já falei sobre isso aqui. Pastor é pastor, ele é homem, ele é ser humano como qualquer um, ele pode cometer erros como qualquer um. Se você ver fazendo coisa errada, tem que chamar a atenção, sim, porque se você vê-lo fazendo coisa errada e ele se for nessa mentira, né, e ele adormecer nessa mentira, esse sangue vai se recair sobre você, porque você viu e não falou nada. Então, que sirva de reflexão, né? A nossa obrigação é abrir os olhos do próximo, sejam ímpios, sejam irmãos, né? A gente realmente, como a palavra de Deus diz, nós somos luz para o mundo. E a luz faz o quê? A luz clareia, né? Então, ou seja, abrir os olhos, né? Clarear a mente, clarear a visão. A nossa obrigação é de manter no caminho reto, né? Não podemos fugir dessa nossa obrigação. E a gente continua aqui no versículo 23. E levantei-me, fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, que me pôs em pé, falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te amarrarão com elas. Não sairás, pois, para o meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao céu da boca e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde, né? Então aqui Deus deu a ordem para ele, né? Que ele para ele abrir os olhos do povo, mas tem um momento certo, né? Aqui Deus deixou claro que tem um momento certo, ou seja,
para não correr o risco até, porque ele sabe que a gente fala demais, né? Que o ser humano é assim, né? Ele gosta de falar mais que a boca. Então, para isso, ele fechou a boca de Ezequiel, falou: não, você só vai falar quando eu mandar. Quando for a hora certa, eu abro a sua boca e você fala, né? Ele já sabe dessa condição. Já naquela época já tinha essa condição humana, né? De que a gente fala demais. Então, pode tirar por mim mesma aqui, né? Vocês podem ver também que eu falo bastante aqui, que eu gosto muito de falar, né? Então, eu acho que eu tenho que trabalhar nisso um pouquinho também, né? Tenho que filtrar um pouquinho mais aqui as palavras para não falar tanto. Mas é que quando a gente fala sobre Deus também é difícil falar pouco, porque é muito bom, o tempo vai passando e a gente não percebe, é muito bom, o coração vai se enchendo, a mente vai aliviando e essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade essa sensação é muito boa, né? Ao sentir essa sensação, parece que o mundo dá uma pausa, né? Parece que o mundo paralisa por aquele momento e a gente pode relaxar, né? Depois a gente tá renovada, né? Para seguir em frente, né? A gente tem que realmente renovar as energias, a gente tem que dar esse descanso para a mente e para o corpo para conseguir seguir em frente na luta do dia a dia, porque realmente a vida realmente não é tão fácil assim, não é um mar de rosas, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos lutas e a gente tem que ter tem que ter a temperança, né? Deus sempre nos ensina a ter temperança, ou seja, a ter equilíbrio. A gente tem que saber equilibrar o trabalho, a vida pessoal, o lazer, que cada vez mais difícil, né? A gente ter esse lazer, mas esse lazer não precisa ter dinheiro para ter lazer. Basta você ouvir um louvor, por exemplo, que ele relaxa muito. Eu, quando eu tô muito agitada, tô muito, sabe, muito assim, eu gosto muito de colocar louvor, porque o louvor me acalma, sabe, traz uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade. É você sair, dar uma volta ali na rua mesmo, numa pracinha, é, coisas que te distraem. É ver um filme, desenhos, né? Não seja, tem adultos que gostam de desenho, eu mesmo gosto de ver desenhos, né? Animações. Então faça o que lhe dá prazer, o que distrai a sua mente, para que você possa desfocar do dia a dia um pouco, porque a gente precisa também relaxar a mente. Uma leitura bíblica, ótimo, sim, temos que ler a Bíblia todo dia, sim, para a gente poder se proteger mais, né? Porque a gente precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor. Mas um livro diferente também, um livro de uma literatura, uma poesia, um romance, algo que você goste, um gênero que você goste e tal, que não seja ofensivo, obviamente, né? Mas que você pode ler também, não tem nada que impeça de você ler, entendeu? Então faça algo que te distraia da vida, que te distraia da agitação do dia a dia, que te relaxe um pouco, porque a gente precisa ter esse tempo para a gente também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Muito obrigada por estar conosco, Pai. Peço a Ti, Pai, perdoe nossos pecados, Senhor. Continue nos dirigindo, nos abençoando, Pai. Necessitamos cada vez mais de Ti, Senhor. Continue nos ensinando, Pai, nos direcionando, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra todo esse mal que está direcionado a ela, Pai. Cubra-a com a tua bênção, Pai. Cubra-a com a tua unção, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua família, toque em seu lar, toque em sua vida emocional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um. Traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua presença, Pai. Necessitamos de Teus ensinamentos, Pai. Necessitamos de Tua proteção, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.